Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, senhores pastores, líderes, nós vos saudamos com a paz do Senhor. Hoje é um dia muito especial para mim e louvo o meu Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje eu estou, por graça de Deus, fazendo mais um ano que aceitei Jesus como meu Salvador. Dia 14 de fevereiro de 81. E foi um trabalho lá no Mata Pasto. Nós fomos de manhã, passamos o dia evangelizando, e à noite, quando foi feito o convite pelo pastor Heitor, a irmã Luzinete Pessoa me arrebatou lá para frente, e quando eu dei por mim, eu já estava lá, mas fiquei feliz demais, porque eu sempre queria ir, mas não tinha coragem, as pernas não aguentavam. Mas o Senhor me encontrou naquele dia, me salvou, escreveu o meu nome no seu santo livro, e hoje, por graça do Senhor nosso Deus, eu estou 41 anos depois na minha igreja de novo, nesse dia especial, olhando vários irmãos que me ajudaram no início da minha fé, que eram jovens ainda, eu era adolescente, eu tinha 13 anos, e Jesus não deixou que eu conhecesse o mundo. Jesus não deixou que eu conhecesse os vícios. Jesus me tirou de lá antes, bendito seja o seu santo nome. Não é? Estava ali olhando e a gente fica emocionado de ver os irmãos servindo a Deus, não é? Servindo a Deus. Hoje, o presbítero Moacir, que era um dos pregadores de cruzada na época, era bala na agulha, como se diz, e a gente se inspirava e tinha desejo de pregar, e era uma bênção, não é? E irmão Acelino, irmã Graça, todos os irmãos, eu não vou mais citar os nomes, né? Irmã Domingas, todo este povo que nós encontramos aqui quando o Senhor nos trouxe para a sua casa. Então eu quero oferecer a Deus e ofereço a Deus este culto em ação de graças ao Senhor. Estava olhando para a irmã Otini, a esposa do pastor Ribamar, e a gente cantava, eu como pão, que menina me dá essa cópia. Eu fiquei muito maravilhado a primeira vez que eu ouvi esse corinho, e aí a Perry e a Tini até que ela me deu uma cópia, e era assim, né? Presbítero Alvimar no coral, bênção. Eu só tenho boas lembranças dos irmãos, do meu pastor, da irmã Geni, sua esposa, não é? E louva a Deus, está ali, não é? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Evaldo, pela vida de todos os irmãos. Muito obrigado. Eu sei que muitos de vocês, quando lembram, ainda oram por mim. E eu tenho alcançado muitas vitórias. Eu sei que é fruto das vossas orações. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu trouxe um texto da palavra de Deus e eu peço que os irmãos tenham toda a atenção, porque é um texto que tem falado muito conosco, não é? Não é um texto tão conhecido como outros que são mais anunciados, não é? Está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 10, não é? Louvando a Deus pela vida do pastor Zé de Deus, né, que foi na minha casa aquele que recebeu Jesus um tempo antes de mim, né? E louvo a Deus pelo seu cuidado. Lembrando do Arionaldo que fazia eu anotar os cultos tudinho, número dos hinos,
Quem pregou, onde pregou, né? O Ari foi uma bênção na minha vida. 2 Samuel, capítulo 10. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Anum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Anum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade, para vir e conquistá-la. Então Anum prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra. Amém. Queridos irmãos, nós estamos, e como sempre, nós precisamos muito da graça de Deus. Precisamos muito desse cuidado de Deus. E precisamos muito de prudência. Nós precisamos muito de cautela, de calma. Nós temos lido esse texto que fala da morte do rei Naás, um rei amigo de Davi, um companheiro, o respeito mútuo que havia entre eles, não é? A honraria que um prestava ao outro. E a Bíblia diz que quando o rei Naás morreu, o rei dos Amonitas, Davi disse: vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Veja que havia uma lealdade recíproca. Tanto Davi era leal a ele, como ele era leal a Davi. Tanto Naás honrava Davi, como Davi honrava Naás. Tanto havia lealdade da parte de Naás, como havia lealdade da parte de Davi. E Davi, então, envia os seus mensageiros, não é? Ele envia homens para representá-lo naquele momento de dor que o rei sucessor estava vivendo. Anum, o filho do rei, estava assumindo o reino, e aquele moço não teve o cuidado de ouvir e filtrar o que ouviu, de ouvir e meditar no que ouviu. Amados irmãos, a Bíblia diz que quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: o rei acredita mesmo que esses representantes que vieram para honrar o seu pai? Vieram para honrar o Senhor? O Senhor acredita mesmo nisso? Não, eles mesmos respondem: não, eles vieram espiar a terra, porque Davi pretende invadir essa terra e tomar o seu reino. A Bíblia diz, o texto que lemos, diz que então o rei Anum prendeu os representantes, raspou raspar metade da barba de um judeu
é uma das piores coisas que alguém pode fazer. Se rapar a barba toda já é um problema, rapar metade da barba é o fim, é a humilhação maior que ele pode receber. E a Bíblia diz que ele raspou metade da barba dos representantes do rei, cortou suas roupas até as nádegas deles, entendeu? Como aquela batinha que a gente usa quando vai fazer cirurgia, que é horrível, não é? E eles saíram humilhados, e a Bíblia diz que quando eles estavam voltando, Davi tomou conhecimento e disse: não voltem para cá ainda, deixem a barba de vocês crescer, fiquem um tempo aí, até tudo ficar organizado. Mas, queridos irmãos, um mau conselho, duas coisas perigosas estão aí nesse texto: maus conselheiros e mau ouvinte. Maus conselheiros e mau ouvinte. Porque ainda que os conselheiros fossem ruins, mas o ouvinte precisa ser bom ouvinte. Bendito seja o Senhor. Um mau conselho pode destruir a vida de muita gente. Um mau conselho pode acabar com a paz entre muitas pessoas. Pode acabar com a paz no meio da família. Pode acabar com a paz, a harmonia entre o casal. Pode acabar com a harmonia do lar. Pode acabar com a harmonia do local de trabalho, pode acabar com a harmonia de uma família inteira, pode acabar com a harmonia de uma igreja, pode destruir a paz de uma igreja, pode tirar a paz de muitos crentes e pode matar muitos outros. Um mau conselho é algo terrível. O resultado desse mau conselho e desse mau ouvinte foi trágico. O resultado disso aqui, queridos, foi terrível. Quando eles observaram o mal que fizeram e sabendo quem era Davi, como ele se aborreceu com aquilo, a Bíblia diz que o rei mandou logo contratar, não é? Mandou logo contratar 20.000 soldados de infantaria dos sírios. Né? Veja quanta gente envolvida, veja quantas pessoas já começam a se envolver na questão. 20.000 soldados de infantaria dos sírios, das terras de Bet-Reob e Zobá. 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 da terra de Tob. Só aí 20.000, com mais 12.000 são 32, mais 1.000 são 33.000 pessoas envolvidas por causa de um mau conselho e por causa de um mau ouvinte. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nossos ouvidos, assim como tudo em nós, é ungido. O Senhor nos ungiu para a salvação. E o Senhor nos deu a sua unção para viver nesta terra. Nossos ouvidos são ungidos pelo Senhor. E nós precisamos saber ouvir. Saber ouvir. Quem falou? Quem disse? Por que disse? Em que situação disse? Amados, nós estamos ficando fáceis de inflamar. Basta alguém dizer: ó, fulano disse que não gosta de ti, não. Fulano falou que não gosta de você. Olha, o dirigente da congregação tal não gosta de você. Olha, ele disse que vai fazer tudo para lhe tirar do seu lugar. Aí você já se arma e já começa a pedir: Deus mata ele. Não. Nós precisamos ser bons ouvintes. Se Anum fosse um bom ouvinte,
Ah, meus queridos irmãos, quanto mal teria sido evitado se ele tivesse dito: pois deixa os homens aí, deixa os homens olhar a terra, vamos esperar para ver. Não, ele se precipitou e tomou logo uma atitude drástica. Você pensa que são só esses os envolvidos? Não. A Bíblia diz que eles se confrontaram com o exército de Israel, e o exército de Israel os venceu. Bendito seja o Senhor. Depois eles se juntaram, se reagruparam e foram de novo para a batalha. E a Bíblia diz que o exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Veja quanta gente morreu desnecessariamente. O versículo aí é o 18. 700 homens, mais 40.000 homens, 40.700 pessoas morreram por causa de um mau conselho e por causa de um mau ouvinte. Será que é importante, irmãos, saber o que estamos aconselhando? Será que é importante primeiro orar a Deus para aconselhar alguém que veio a nós pedir um conselho? Será que não é interessante orar primeiro para aconselhar os nossos filhos, para aconselhar os nossos irmãos, os nossos amigos? Será que não é de bom alvitre ouvir e colocar isso diante do Senhor, pesar isso diante do Senhor? Quantas brigas, quantos conflitos, quanta confusão poderia ser evitada se nós soubéssemos ouvir, ou se nós ouvíssemos melhor? Quantos problemas dentro da nossa família se não tivesse acontecido um mau conselho, um mau conselheiro que aconselhou nosso filho, que aconselhou nossa filha para o mal, e ela virou a cabeça, porque também não soube ouvir. Quanto mal pode ser evitado? Eu não sei quantos conselhos, ou quem está te aconselhando, quem está colocando dúvida no teu coração. Quantas vezes somos amigos de alguém, mas alguém fica dizendo: tu pensa que fulano é teu amigo? Fulano não é teu amigo, não. Tu pensa que fulano é tua amiga? É não. Olha o que aqueles homens disseram. Parece muito, porque Satanás tem um modus operandi. E parece muito com o que ele disse ao casal. Foi assim que Deus disse? Não parece? Aqueles homens dizem ao rei Hanum: você acredita mesmo nisso? Que esses representantes vieram aqui para honrar o senhor e seu pai? O senhor... Não, espera aí. O senhor acredita nisso? Não, você é criança. Pois sejamos criança em nome de Jesus. Pois nesse aspecto sejamos crianças. Nesse aspecto não tenhamos maldade em nome de Jesus. Se alguém vem falar do seu amigo, que você conhece há tantos anos, se alguém vem falar de alguém da sua casa, da sua família, dizendo, tentando colocar dúvidas sobre aquela pessoa, repreenda em nome de Jesus, saiba ouvir e glorifique a Deus com a sua vida, e não deixe que o mal penetre, porque quando ele penetra, são milhares que morrem. São milhares de pessoas que têm suas vidas ceifadas. E aí os irmãos entendem que eu estou a falar de coisas espirituais. Não é propriamente morte física no nosso caso, mas morte espiritual. Quantas pessoas já foram colocadas num canto? Quantas pessoas já ficaram no gelo, na geladeira? Quantas pessoas pisadas por alguém, porque alguém sussurrou no seu ouvido: olha, fulano não gosta de você. Fulano está ali do seu lado, sorrindo com você, mas ele não gosta de você, ele está puxando seu tapete. Ah, é? Pois agora ele vai me pagar. E aquela pessoa começa a sofrer sem nem saber por quê.
Os representantes de Davi sabiam por quê? Não sabiam. Mas por que nós estamos presos agora? Por que raparam a metade da nossa barba? Por que cortaram nossas roupas? Por que fomos expulsos deste lugar? O que foi que aconteceu? Eles nem sabiam o porquê. E quanta gente, meus amados irmãos, em nosso meio sofre sem nem saber porquê. Porque alguém falou ao nosso ouvido, porque alguém nos incitou contra aquela pessoa. Sabe lá quantos mortos nós poderíamos computar? A Bíblia Sagrada diz que 40.700 homens, 40.700 mães ficaram sem filhos. 40.000, se esses homens fossem todos casados, 40.700 viúvas. Se eles tinham filho, 40.700 filhos sem pai. Por causa de quê? Por causa de alguém que não soube ouvir. Por causa de alguém que ouviu e logo se sentiu revoltado, incitado contra alguém. Ouçamos e apresentemos isso ao Senhor. Ouça, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. Apresente ao Senhor. Nós temos um Deus, meu amado irmão, que nos guarda. Se alguém quer nos fazer mal, nós temos um defensor, que é o nosso Deus. Ele é o nosso escudo. Ninguém chega em nós se Ele não quiser. Ele é quem nos protege. Se alguém se levanta, a Bíblia Sagrada diz a nosso respeito, a respeito do seu povo: se o teu inimigo se levanta por um caminho, por 7 caminhos fugirá de ti. Nós precisamos saber ouvir. Nós precisamos saber aconselhar. Como dizia o pastor Arthur, a gente precisa ser bombeiro, né? A gente precisa apagar os focos de incêndio, não sair incendiando. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos, em nome de Jesus, saber ouvir e saber reagir ao que ouvimos. Oh, meus amados irmãos, quanta gente morta sem necessidade nenhuma, por causa de um julgamento errado, porque alguém julgou o mal. Você acredita mesmo? Você acredita mesmo que é seu amigo? Você acredita mesmo que está trabalhando com você, está do seu lado? Você acredita mesmo nisso? Diga em nome de Jesus: eu acredito. Eu acredito que esses atos comigo são atos de bondade, são atos sinceros, são atos de lealdade. Nada, Senhor. No mínimo que é o teu lugar. No mínimo está trabalhando nas tuas costas aí, ó, te acabando, te destruindo, pois deixe, há um Deus no céu que me guarda, que me protege. Queridos irmãos, o nosso coração pertence ao Senhor. A nossa vida é do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Nós não podemos sair por aí dando conselho de qualquer jeito. Ore antes. É seu filho? Ore antes. É sua filha? Ore antes. É seu familiar? É seu parente? Ore antes. É seu amigo? Ore antes de dar o conselho. Pergunte para Deus se é assim mesmo que você deve dizer, se é isso mesmo que você deve falar. Porque um conselho mal dado, um conselho ruim, para um ouvinte ruim, é desastroso. O desastre é grande. Pessoas sofrem sem ao menos saber por que estão sofrendo. Pessoas morrem sem ao menos saber como foi que começou essa confusão. Então, amados,
Vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor, com jejum, com oração, com palavra de Deus. Quer aconselhar, mostre a Bíblia, mostre a palavra, vale a palavra, diga para ele a palavra. A nossa bússola é a palavra, o nosso guia é a palavra, o nosso manual é a palavra. Mostre a palavra. Mostre a palavra. Deus é Senhor de nossas vidas, e Ele não é Senhor apenas da liderança, Ele é Senhor de todos os seus filhos. E todos nós já aconselhamos alguém. Todos nós aqui já demos conselho algum dia na vida, alguma vez na vida. Como foi que nós fizemos isto? Como é que fazemos isto? Colocamos isto perante o Senhor quando ouvimos alguém. Porque, irmãos, tem pessoas que não gostam de outras. E elas não conseguem tolerar quando essas pessoas estão sendo exaltadas na igreja. Elas começam a serem vistas na igreja muitas vezes. Ah, fulano de tal que está com as asinhas muito grandes, deixa eu cortar isso aí. E começa a falar mal daquela pessoa. E nós precisamos filtrar em nome de Jesus. Senhor, assim como a palavra diz, que a gente ora ao Senhor pedindo que o Senhor ponha anjo à porta de nossa boca, que Ele possa colocar anjos à porta dos nossos ouvidos, para nós ouvirmos e não ficarmos revoltados, para nós ouvirmos e levar isso à presença do Senhor. Senhor, o Senhor ouviu que fulano de tal é contra mim, que fulano não gosta de mim, ou que as suas ações são suspeitas. Senhor, isso é verdade. O que é que está acontecendo de fato? O que é que está acontecendo, Senhor? Isto é assim mesmo. E o Senhor responde, porque nós não servimos a Baal, nós não servimos a ídolo de prata, de ouro, nem de pedra preciosa, nós servimos ao Deus vivo, Criador do céu e da terra, aquele que fala, aquele que ouve, aquele que age em favor dos seus servos. Bendito seja o seu santo nome. Então, nesta noite, amados, que nós possamos, em nome de Jesus, rogar ao Deus do céu que nos faça competentes para aconselhar e que nos faça competentes para ouvir conselhos e saber discernir em nome de Jesus e saber discernir pelo Espírito Santo o que é que está sendo dito a nós, se são palavras para a destruição ou se são palavras para a vida. Se forem palavras para a destruição, lance fora. Se forem palavras para a vida e que vão glorificar o nome do Senhor, receba-as e pratique-as em nome do Senhor. Quando você chegar em casa e ler esse texto, você vai ver como é desnecessário um conselho como este. Como foi desnecessário tal coisa. Não havia suspeita, não havia nenhuma suspeita entre esses reinos, não havia nenhuma suspeita entre esses reis. Por que esses homens foram criar essa suspeita? Não crie suspeita dos seus irmãos. Quando o seu irmão lhe enviar um presente, receba com alegria. Não fique pensando, será que isso é um cavalo de Troia? Não, receba o presente, glorifique a Deus. E se alguém disser, olha, isso aí é para o mal, fulano de tal não gosta de você a esse ponto, não. Você acredita que esse presente... Aí você vai dizer, em nome de Jesus, eu acredito. Eu não vou suspeitar dos meus irmãos, eu não vou suspeitar dos que estão junto a mim, eu vou acreditar neles até o último instante. Não foi assim que o nosso Senhor ensinou? Quando Judas chegou para beijá-lo, que era o sinal final, era o sinal que precisava ser dado, Judas chegou para o beijar e ele disse, desgraçado, você está me traindo, não foi? Não. Ele disse, amigo, para que vieste?
No último instante, naquela hora, Judas poderia se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa, eu estava te traindo, e recuar. Mas até o último instante, Jesus sabia ou não sabia que ele era o traidor? Mas acreditou nele até ao fim e disse: amigo, o que você veio fazer? Acredite nos seus amigos até ao fim. Acredite nos seus companheiros de luta até ao fim. Acredite nas suas irmãs até ao fim. Acredite naqueles que estão fazendo a obra até o fim. Se eles recuarem, então não foi culpa sua, mas acredite neles até ao fim, em nome de Jesus. Não deixe o diabo colocar suspeita em seu coração. Não deixe o inimigo usar alguém para colocar suspeita da sua liderança, dos seus líderes, das pessoas que trabalham com você, da sua família, dos seus parentes. Não aceite isso em nome de Jesus. Mas glorifique ao Pai do céu, em Cristo Jesus, sabendo ouvir, sabendo falar, sabendo dar o conselho certo, porque a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata, diz a Bíblia. A palavra dita a seu tempo, na hora certa, no momento certo, Deus te usa para trazer a palavra certa, na hora certa, e a gente sai glorificando o Deus do céu. Amados, eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Eu rogo a Deus as vossas orações. Que ninguém morra por causa dos nossos conselhos. Que ninguém seja morto por causa das nossas atitudes. Que nós não nos precipitemos em nome de Jesus, mas que tenhamos sempre muita prudência, muita calma para agir em nome do Senhor. E quando assim fazemos, o nome dele é glorificado, o seu povo cresce, o seu povo se alegra e o seu povo glorifica o seu santo nome. Sejamos instrumentos de Deus nesta terra, sejamos bênção de Deus na nossa fala, na nossa maneira de ouvir, para que ninguém sofra, em nome do Senhor. Rogo as vossas orações, não é? Nesse dia ímpar da minha vida, agradeço a Deus por esta oportunidade de estar entre vós. Estou entre os meus irmãos, não é? Estou no meio da minha família, muito embora muitos nem me conheçam, não sabem nem quem eu sou, não é? Mas não tem problema não, é porque a obra cresce, é assim mesmo, não é? Então, que o nome do Senhor seja glorificado. Eu agradeço ao pastor Evaldo, não é? Que Deus tem colocado aqui, não é? Que sempre nos recebe com muita alegria, com muita honra, e nós louvamos ao Senhor por isto, e damos a Deus honra e glória. Guardemos em nosso coração a palavra de Deus, queridos, e meditemos nela para que cresçamos em Cristo Jesus. Paz do Senhor.